É importante entendermos que são as nossas atitudes que emocionam o coração de Deus, e Ele se inclina de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais interessante em nosso favor. Ah, pastor Alessandro, mas Deus é tão bonzinho, meu irmão. Ele é bom, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é bom para abençoar, mas Ele também é justo para punir. As tuas escolhas e decisões são assistidas por Deus. Você pensa que está lá e ninguém te vê. Você pensa que no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você está livre. O Senhor está te olhando o tempo todo. Não importa quais sejam as leis, Deus está acima delas para aqueles que o buscam de todo o coração. Porque o maligno não pode tocar na vida ou nas coisas daquele que pertencem a Jesus. Você tem um pacto com Jesus e Ele tem um pacto contigo, e não há nada que possa intrometer-se nisso e muito menos prejudicar esta união. O que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite faz parte de um princípio fundamental para a vida cristã, para a igreja e, na ótica de Deus, à luz das Escrituras, para o mundo inteiro. Eu quero falar sobre obediência. Nós estamos vivendo um momento de um vácuo de hierarquia no Brasil, por conta dos problemas políticos, não há respeito hierárquico. E aí não é problema meu essa noite entrar no mérito sobre quem está certo ou errado, mas fato é que existe hoje uma identidade sobre quem deve ser obedecido, e esse problema de corrupção e esse buraco de hierarquia, a gente sabe pelas Escrituras que isso também vai abrir caminho para o surgimento do anticristo, porque a anarquia, ela é necessária, ela vai acontecer em muitos lugares, muita confusão, muita briga, muita gente não vai querer obedecer os seus líderes, para que lá na frente surja o tal, o grandão, o importante, o tal do anticristo, que vai conseguir sim reunir a liderança do mundo inteiro nas suas mãos. Só que nós somos a igreja, nós não somos o mundo, nós não seguimos a moda, nós seguimos a palavra de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pelos movimentos do movimento Nova Era, da teosofia, dos Illuminatis, como dizem. Nós temos a Escritura Sagrada e é nela que está a nossa vida. Antes de falar sobre esse assunto, eu quero agradecer a Deus, a oração de muitos irmãos aqui na igreja, e as redes sociais são bênção para isso, é bom o Facebook, porque viajar sozinho é sempre muito difícil, irmãos, é um frio na barriga tremendo, sempre é. Pegar um metrô em Bruxelas e passar na estação que foi explodida é só para os fortes, irmãos. Eu tremi nas pernas. Quando compramos o ticket, e passamos na estação, e a irmã, o casal que nos hospedava disse: pastor, é aqui que explodiram tudo, debaixo do parlamento de Bruxelas. Falei: meu Deus, não deixa acontecer de novo. Tem Kátia, tem Daniel, tem Gabi, estou tão longe de casa, me guarda. E eu quero, então, antes de ministrar, falar uns 5 minutos sobre essa experiência de voltar para obreiros, né? com os obreiros, na parte da viagem com os obreiros na reunião. Quero compartilhar um pouquinho com vocês. O que fica claro quando a gente sai do Brasil para pregar em outros lugares, é a ideia nítida, clara, que Jesus está muito perto de voltar. Muito perto de voltar. O clima de tensão, de guerra na Europa, ele é respirável. Bruxelas, que era uma cidade tão tranquila, tão bobinha, irmãos, um povo bom. Você tem uma ideia, Bruxelas tem 30 mil brasileiros, uma cidade amistosa, várias etnias, várias línguas, todo mundo conversando, uma cidade animada. Hoje é uma cidade tensa, medrosa, aterrorizada. Você vê homens do exército com os fuzis nas mãos, em estações de metrô, estação de trem, no aeroporto, nas praças. O pastor me levou para jantar, e na praça, numa praça linda que tem lá, carros do exército, soldados do exército. Só que isso não existia, e agora existe. Nós perdemos a paixão
sobre a missão, sabe, sobre crescer, sobre expandir, sobre ganhar almas. Parece que o cristianismo se tornou apenas um clube social, um lugar legal para a gente viver, cantar, conviver, comer, se divertir. Você tem que ganhar almas para Jesus. Enquanto você está vivo, você é um missionário. Você não foi salvo só para assistir culto, você não foi salvo só para pertencer a uma igreja evangélica, você foi salvo para se reproduzir. Ovelha tem que gerar ovelha, você tem que ganhar, discipular, levar ao batismo, cuidar. Você tem que entender que há uma missão. Jesus disse, não é só para pastor que usa gravata e pega microfone, não. Jesus disse para todos os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Faz parte da sua vida como crente evangelizar. E o local da sua atuação missionária sempre será o seu próximo. Jesus nos deu a maior estratégia missionária que pode existir, mais do que MDA, mais do que lares de paz, mais do que TV, internet, rádio. A maior estratégia missionária sempre foi e sempre será: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O seu campo missionário são os seus colegas de escola, faculdade, vizinhos, parentes que não são crentes, colegas, as pessoas que vivem no entorno da sua vida, nas suas múltiplas relações interpessoais, as pessoas da sua convivência diária. Essas são o seu alvo missionário. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. O que eu tenho para falar é forte, é confronto, mexe com o inferno, mas é palavra de Deus. É palavra de Deus. Mas é forte. Vai puxar a orelha, mas é palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Os discípulos veem que Jesus é poderoso. E o poder dele vem da vida de oração dele. Por que Jesus era tão poderoso? Porque orava. E aí eles pedem: mestre, nos ensina a orar, nós queremos esse poder, e eu sei que ele vem através da oração, ensina-nos a orar. E aí Jesus diz, Mateus 6, versículo 9: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou parar por aqui. Olhe para cá. Quero começar, como já tinha dito antes de falar da viagem do material. Vivemos uma crise hierárquica no Brasil, uma crise de identidade sobre quem devemos obedecer. Só que na igreja do Senhor existe hierarquia. Deus é um Deus que trabalha com hierarquia. Deus não trabalha com anarquia. Deus trabalha com liderança. É interessante que o planeta Terra, tão pequenininho, aqui você encontra uma raça chamada raça humana que decidiu ser desobediente a Deus. Os anjos dos céus, o poderoso arcanjo Miguel, querubins, serafins, seres espirituais tão infinitamente mais poderosos do que nós, obedecem a Deus todo dia, o tempo todo, dentro da nossa noção do que seria dia, mas todos os exércitos celestiais adoram, glorificam e obedecem à voz de Deus. Mas é possível um comedor de arroz e feijão como eu e você decidir: não quero saber de Deus, a palavra dele não me interessa, eu vou viver do meu jeito. Quem é que paga minhas contas? Ninguém paga a minha luz. Vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. Eu acho, não concordo, acho que o que está na Bíblia não me apraz, eu vou fazer o que eu quero. E não é que Deus até permite que isso aconteça, irmãos, porque Ele nos deu um negócio tão poderoso, que nos torna imagem e semelhança dele mesmo, que é o livre-arbítrio, o poder de tomar decisões. Você escolhe se você quer ir para o inferno ou se você quer ir para o céu. Você escolhe se quer servir a Jesus e pertencer à igreja, ou se você quer viver para você mesmo e viver no mundo e no pecado.
Você escolhe se Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, ou se você deixa o seu eu tomar a frente. E aí, repito, consequentemente, você não vai querer mais saber de Bíblia, não vai querer saber de mais nada, e vai enfiar os pés pelas mãos e o pé na jaca e vai fazer do seu jeito. E na ótica de Deus, com relação à obediência, só existem duas situações. Ou você é obediente, ou você é desobediente. Ou você é submisso, ou você é rebelde. O problema de se relacionar com Deus e com a sua palavra, para nós seres humanos, é esse. Deus é um Deus de valores absolutos. Com Deus não tem jeitinho brasileiro, irmãos, não tem malandragem, não tem o 7-1, não tem mais ou menos. Com o Senhor é sim, sim, não, não. Céu, inferno, igreja, mundo. Sabe, não tem meio termo. Ou você obedece, ou não obedece. Ou você está dentro, ou você está fora. Deus é um ser de valores absolutos. Quem gosta da malandragem, quem gosta do mais ou menos, quem gosta de embaralhar o baralho, é Satanás, para trazer confusão, para trazer dúvida, para trazer rebeliões. Mas, repito, Deus é um Deus de valores absolutos. Precisamos sempre olhar para dentro de nós, se nós estamos de verdade obedecendo a Deus e a sua palavra. Porque, volta e meia, o nosso eu quer tomar a frente, o nosso achismo quer tomar a frente da vontade do Senhor. No Pai Nosso, Jesus deixa claro que quando nós vamos orar a Deus, precisamos dizer: venha o teu reino, e não seja feita do meu jeito, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E dizer isso implica, irmãos, em submeter-se à vontade de Deus, subjugar-se à vontade de Deus, descer do salto, sabe? Deixar de marra, deixar de bestagem, de empáfia, de orgulho, de vaidade, e dizer: Deus, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou fazer do teu jeito. Embora talvez eu não tenha um entendimento maior, um entendimento macro sobre o que está acontecendo, mas se a palavra diz assim, eu vou me adequando, vou me batendo, me esmurrando por dentro, mas eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. E isso é ser crente, isso é ser discípulo, isso é ser servo, isso é ser obediente. Interessante, né? A gente pergunta assim: ei, varão, quem aqui é servo de Deus? Serva de Deus? Eu sou servo de Deus. Aleluia, eu sou serva do Deus Altíssimo. Servo é aquele que serve, e só serve quem obedece. Se não houver obediência, é servo coisa nenhuma, não obedece. Como é que um criado, um funcionário, um empregado, um escravo, se não obedece? Dentro desse contexto, eu quero lembrar você, na verdade, vamos dar uma olhada em Isaías 14, versículo 12. A palavra de Deus, por inferência, por exemplo, ela se refere a um rei, mas de repente o profeta Isaías, no capítulo 14, ele deixa de mencionar, ele sai de contexto e nos dá um exemplo da atitude de Lúcifer com relação a Deus. O querubim ungido para guardar, um cargo excelente, um ser espiritual belíssimo, que tinha uma função maravilhosa no reino dos céus, mas de repente, esse querubim ficou besta, ficou bobo, achou que a opinião dele seria mais importante que a opinião de Deus. Não concordo com Deus, não. E aí diz o texto, Isaías 14, a partir do versículo 11, está derrubado até o céu a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem, os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e dizias no teu coração, e aqui está a chave. O que é que esse ser dizia no coração? Eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte, eu subirei acima das alturas das nuvens, e eu serei semelhante
ao Altíssimo. É muito eu para uma pessoa só, não é, irmãos? Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. E você vê isso se repetir em Ezequiel capítulo 28, quando novamente, por inferência, o texto se repete, a soberba vaidade do diabo em querer colocar-se numa posição igual à de Deus. E não só colocar-se na posição, mas tomar o lugar. A vaidade, o eu acho, eu penso, sempre foi e sempre será o nosso principal adversário. Olhe para cá. O maior inimigo que você tem, meu irmão, minha irmã, é você mesmo. Você é o pior adversário que você tem. Porque o diabo não pode tocar em você. Os anjos te protegem, o sangue de Jesus te cobre, a presença de Deus é real, o Espírito Santo mora dentro de você. Agora, se você se envaidecer, se você der mole, se você pisar na bola, aí pronto, deu margem e Satanás consegue arrebentar com a tua vida, o teu casamento, os teus filhos, dinheiro, saúde, vai tudo para o brejo. Precisamos estar muito vigilantes e conscientes sobre como o nosso coração está. Porque imagine, se um santo anjo do céu caiu nessa besteira de se achar, imagine eu e você, carne e osso. Outra coisa que me assombra é a queda do próprio Adão. Adão não tinha pecado, havia uma possibilidade de pecado. E também querendo ser semelhante a Deus, porque o diabo diz para Eva, você vai ter o conhecimento dele, ele não deixa você comer desse fruto proibido, porque no dia que você comer, você amplia o seu conhecimento, você só conhece o bem. Se você comer o fruto proibido, você vai conhecer o bem e o mal, que é o que Deus conhece, e ele está guardando isso de você. E o diabo insufla o ego da mulher e do homem também. A Bíblia até se refere a Adão, mencionando os dois como num pacote só.